Paz do Senhor, família, bom dia, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Hoje nós estamos iniciando aqui o nosso primeiro dia do nosso jejum. São 21 dias de jejum, onde nós vamos declarar a palavra de Deus, onde nós vamos fazer um devocional, onde nós vamos juntos orarmos uns pelos outros, e isso é muito maravilhoso porque, na verdade, nós não estamos fazendo um jejum de 21 dias para ser abençoado, porque nós já somos abençoados, nós cremos nisso. Na verdade, nós queremos ter aí uma intimidade maior com Deus através desse jejum, né? E nos alimentar espiritualmente falando. Eu quero começar orando aqui nesse momento e declarar já sobre a sua vida que esse dia vai ser um dia de muitas vitórias. E nesses 21 dias você vai ter a oportunidade aí de consagrar diante de Deus um jejum, né? Alguns aí vão ficar de meia-noite a meio-dia sem comer nada. Outros vão fazer um jejum de não ver televisão. Outros vão fazer um jejum de redes sociais. E assim vai, da forma que você achar melhor, ok? Então vamos orar, eu quero orar com você, quero que você nessa manhã, né, ou nesse dia, seja muito abençoado em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero orar em nome de Jesus. Nós queremos aí já dar início a esses 21 dias de jejum, sabendo que o Senhor já nos abençoou, que o Senhor já liberou sobre nós a sua vitória, a sua bênção. E nós queremos viver esses dias em plena convicção da graça do Senhor sendo liberada sobre nós, da unção sendo liberada sobre nós, e que em nome de Jesus, nesses dias nós venhamos viver experiências extraordinárias, experiências espirituais, que nós possamos ter mais intimidade com o Senhor em nome de Jesus. Amém? Então a cada dia nós vamos aí ler um capítulo, cada dia nós vamos fazer o devocional em cima de um capítulo de João. João é o evangelho que tem 21 capítulos, né? E eu não vou ler aqui todo o livro de João, todo o capítulo 1, mas eu quero ler aquilo que falou mais comigo, quero abordar alguns assuntos aqui do evangelho de João, né? Daquilo que mexeu mais comigo aqui no meu devocional. Cada um vai fazendo o seu devocional aí, cada um vai buscando de Deus, né? Aquilo que Deus vai falar em cada coração. A sugestão é que todos nós leamos juntos, né? E você tem que ler aí o capítulo 1 todo hoje, né? Amanhã vai ser o capítulo 2 e assim sucessivamente. Então vamos aí ao capítulo 1 de João. Eu quero ler aqui aquilo que mais falou comigo aqui, que é João capítulo 1, versículo 1, que diz assim, olha: no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Só até aqui que eu quero ler, mas eu quero aqui fazer aqui um comentário sobre o primeiro capítulo de João, que fala sobre o verbo, né? Que é o próprio Deus, que o verbo se fez carne, e o verbo estava com Deus, e o verbo é o próprio Deus. Aqui está falando do próprio Jesus, do próprio Deus manifesto em carne. E também nesse mesmo capítulo vai falar do testemunho que João Batista dá de Jesus. Porque João Batista estava pregando, estava anunciando o evangelho, e de repente, quando ele contempla Jesus ali vindo, ele prostra e diz assim, olha, eis aí aquele que é maior do que eu. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Nesse primeiro capítulo também, a Bíblia vai falar da chamada de Jesus para alguns dos discípulos, né? Natanael, Felipe, foram homens que foram ali chamados por Deus, Pedro e também André. Esse primeiro capítulo de João é um capítulo poderosíssimo, onde conta todas essas histórias. Mas eu quero me apegar aqui ao versículo que nós lemos, que fala que o verbo
estava com Deus e que por intermédio do Verbo, Deus criou todas as coisas. Se você for em Gênesis, você vai contemplar e vai ler na Bíblia Sagrada que Deus criou todas as coisas através do Verbo. E Deus disse e houve todas as coisas. A Bíblia fala que naquele momento Jesus ele estava com o próprio Deus, né? Naquele momento, quando Deus ele cria todas as coisas, o Verbo estava com Deus. Mas agora o Verbo ele se manifesta aqui na terra como homem. Queridos, Jesus ele é a palavra de Deus manifesta. Ele é o próprio Deus manifesto. Ele é a graça de Deus que foi manifesta para nos salvar. Então eu quero que você nesse dia, que você medite na palavra de Deus, que você examine a palavra de Deus e entenda isso, que quando Deus criou todas as coisas, a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quando uma pessoa está sem forma ou está vazia, quando uma pessoa não tem dentro dela o Espírito Santo de Deus, ela fica sem consistência, ela fica sem propósito, ela não tem por que fazer as coisas para o reino de Deus. Mas quando ela entende que dentro dela, ela tem o Espírito Santo, aí ela começa a produzir e ela começa a fazer tudo conforme o Senhor nos ordenou através da sua palavra. O Verbo é a própria palavra. A palavra de Deus manifesta através de Jesus. Então eu quero que você entenda que o Verbo é quando Deus ele abre a sua boca e declara que Jesus é o seu Filho amado que morreu por nós. Lembra quando João Batista ele está batizando ali no Jordão e a Bíblia fala que Jesus ele chega diante dele naquele gesto de muita humildade e ele diz assim: olha, agora eu quero ser batizado por você. E João ele fala assim: não, mas é o Senhor que tem que me batizar. Mas Jesus fala assim: mas me batiza, porque assim tem que ser feito. E quando ele vai batizar Jesus, a pomba desce sobre Jesus, é o próprio Espírito Santo, confirmando que ele é o Deus poderoso, que ele é o Verbo que se manifestou. Mas também, naquele momento, Deus ele proclama algo, o céu se abre e Deus verbaliza algo. Deus diz assim: olha, eis aí o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Então, queridos, eu quero que você entenda que a palavra é o próprio Verbo de Deus e que Jesus é o Verbo que estava com Deus, é o Verbo que se manifestou para o cumprimento daquilo que Deus falou a nosso respeito. E eu quero que nesse primeiro dia você entenda isso, que Jesus é o Cordeiro de Deus, que Jesus é o Verbo vivo que desceu do céu, é o pão vivo que desceu do céu, é o Verbo, é a palavra que foi liberada da boca do próprio Deus. Ele é o Deus manifesto também. E no princípio ele estava com Deus. E ele era Deus. E ele é Deus. Ele é a luz que dissipa todas as trevas. Então talvez você, hoje o nosso tema é família, nós vamos orar pela família. Talvez você tenha vivido um momento de trevas na sua família. Nós queremos declarar no nome de Jesus que a luz do mundo, que Jesus está entrando com toda a luz aí, está dissipando todas as trevas, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, pela sua família, e quero que você leia o capítulo 1 de João, medita hoje naquilo que Deus vai falar com você. Se quiser compartilhar conosco, compartilha aí nas redes sociais, marca aí a comunidade Batista Verbo Eterno, e eu creio que você vai ser muito edificado nesse dia. O Verbo é o próprio Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos orar aqui pela família. Hoje o nosso alvo é a família e nós queremos declarar vitória, restauração, restituição sobre todas as famílias neste momento.
Ó Senhor, que o Senhor venha operar aonde homem nenhum consegue operar, Pai. Como diz a tua palavra, que o Verbo é o próprio Deus, que o Verbo estava com Deus, que o Verbo se manifestou como homem, ele é o próprio Jesus. Ó Deus, nós cremos na tua palavra, nós cremos que ela é viva, que ela é poderosa, e ela diz que quando a igreja ora, o Senhor restitui, o Senhor liberta. Então, em nome de Jesus, Pai, eu abençoo toda a família agora que está me ouvindo, e que o Senhor possa quebrar as correntes, as cadeias, os grilhões no meio dessa família aí que tem sofrido talvez, meu Deus, com uma crise, que tem sofrido talvez com uma enfermidade, mas nós já declaramos a cura, já declaramos a restituição em nome de Jesus, meu Deus, e que todo mal caia por terra na autoridade que há no nome do Senhor. Nós abençoamos as famílias no nome de Jesus. Nós abençoamos as famílias na autoridade que há no teu nome, Senhor. Assim nós clamamos e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quando Jesus ele se manifesta, muitos ali não acreditavam. Muitos não creram que ele era o próprio Deus, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Cristo. Mas a Bíblia diz que aqueles para quem ele veio os rejeitaram. Mas nós, como gentios, como alguém que não estava aí no meio dessa promessa, acabou que nós cremos que ele é o próprio Senhor, que ele é o próprio Deus. E continua assim, continue crendo, porque Deus tem vitória para você, em nome de Jesus. Que nesses 21 dias aí, você cresça muito espiritualmente e você consiga ouvir o Verbo, ouvir a palavra do Deus eterno. Que Deus te abençoe e até o próximo devocional, em nome de Jesus.